Abra sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1, eu quero ler com você a partir do verso de número 14. Quem encontrou diz amém. Acompanhe o texto comigo, por favor, você que está em casa ou em qualquer outro lugar, e você que está aqui presencialmente. Diz assim o texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 em diante. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem, eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região da Galiléia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, João, à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é tudo que eu e os meus irmãos precisamos nessa noite. Ainda que muitos aqui já serviram e conhecem o Senhor, mas a tua palavra é alimento fresco. A tua palavra tira resquícios de sujeira do nosso coração. A tua palavra nos alinha ao propósito.
A tua palavra nos tira de confusões, a tua palavra traz alento, a tua palavra traz confronto e também transformação. Por isso, por meio dela, na pessoa do teu Espírito Santo, fale conosco, que salte aos nossos olhos e que no momento da exposição bíblica, o teu Espírito Santo convença pessoas aqui da justiça, do pecado e do juízo e traga salvação. Não apenas salvação, mas que no meio da mensagem ou em qualquer momento oportuno ao teu Espírito Santo, que o Senhor possa trazer aplicações, direções tão claras a mim e aos meus irmãos nessa noite. E desde já nós devolvemos somente a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é vivendo com Jesus. Meus irmãos, confesso que esse texto me chamou a atenção nesses últimos dias. E o nosso maior desafio é conseguir aprender com Jesus todos os dias. Jesus, Ele não é um Deus que se entregou por nós e de alguma forma nós o reconhecemos como Senhor e ficou por isso. Não. A beleza do cristianismo é essa dinâmica de não apenas ter Jesus, mas de viver com Ele. De não apenas ter a certeza de que por meio do seu Espírito Ele está dentro de nós, mas a certeza de que Ele não é um Deus do domingo, mas Ele também é o Deus da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e consequentemente do próximo domingo. É a beleza de viver com Jesus e de não apenas tê-lo, e de não apenas reconhecê-lo, mas a beleza de viver com Ele. Irmãos, e o texto bíblico, ele relata, nessas 3 histórias que nós acabamos de ler, algumas coisas que Jesus, Ele ensina com a sua própria vida, aqueles que Ele chamou no caminho. Acredito eu, que nós que estamos aqui nesse auditório, ou aqueles que pararam a sua noite para ouvir a mensagem do Evangelho, um dia estava à margem do caminho e foi convidado pelo Cristo a fazer parte da sua missão. Ou seja, não há diferença entre nós e esses discípulos chamados a partir do verso 14, que estavam à beira do caminho e Jesus disse: larga tudo e vem, larga o pecado e vem, larga essa vida que você está vivendo sem a minha presença e vem andar em comunhão comigo. E Jesus então nos chama para Ele. Jesus, Ele não chama os discípulos e os coloca dentro de uma sala e deixa os discípulos ali, não. Jesus chama os discípulos a uma caminhada, Jesus chama os discípulos a uma vida dinâmica, Jesus chama os discípulos a uma caminhada orgânica. Todo dia era um dia diferente, todo lugar era um lugar diferente, e Jesus, Ele mostra a dinâmica de caminhar com Ele, de viver com Ele. Jesus, Ele passa na beira do caminho e Ele chama então os primeiros discípulos. E quando esses discípulos passam a seguir Jesus, é como se Jesus dissesse assim: olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, me segue. E Jesus então, Ele entra dentro de uma sinagoga. E quando Jesus, Ele abre a boca, não apenas os chamados à beira do caminho, mas todos aqueles que estavam na sinagoga percebem em Jesus
que ele não ensinava como os mestres da lei. O seu ensino era cheio de sabedoria, o seu ensino era cheio de unção, o seu ensino saltava de simplesmente palavras qualquer, mas eram ensinos que ensinavam a respeito da vida e do reino de seu Pai. E o texto bíblico vai dizer que no momento que Jesus está ensinando, não apenas como os mestres da lei, mas com sabedoria, um demônio manifesta. O texto vai dizer que quando Jesus está falando, um espírito imundo manifesta sobre uma das pessoas que estavam dentro daquela sinagoga. Justo naquele momento, verso 23. Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. E imediatamente, na mesma hora, o verso 26 vai dizer: o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Isso faz parte da vivência com Jesus. A primeira coisa que Jesus quer que todo aquele que foi chamado à beira do caminho é que reconheçamos a sua autoridade e que tomemos posse dessa autoridade como um chamado. Jesus, ele chama aqueles discípulos e diz: me segue. Ele entra dentro da sinagoga, Jesus está querendo ensinar para eles, e no momento que Jesus está ensinando, ele está dizendo: olha, eu não quero que simplesmente você me tenha, eu quero que você viva comigo, e para que você viva comigo, você precisa reconhecer a minha autoridade, também ter a minha autoridade. É por isso que Jesus, quando ele é assunto aos céus e ele deixa um recado para mim, para você, ele vai dizer: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele está dizendo: é impossível viver esse mundo de caos, é impossível viver com Jesus, ter a vivência em Jesus sem autoridade. A primeira coisa que eu vim falar com você nessa noite é que Deus deseja que você receba e tome posse da autoridade dele. Tem muita gente aqui que não está sendo usado por Deus, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, da sua faculdade, é porque fica a paralelo, fica ao lado da autoridade. Não tome posse, exerça a autoridade de Jesus. Não se esconda. Você consegue entender que é o primeiro ensino que Jesus faz com os discípulos que ele chama? É como se Jesus dissesse: para começar, pastor Giba, deixa eu dizer para vocês que eu tenho toda a autoridade sobre doenças e demônios. É como se Jesus dissesse: é para que vocês saibam que o Deus que vocês servem não é um Deus pagão, não é um Deus de barro, não é um bezerro de ouro, é um Deus vivo, que tem autoridade do mundo nas suas mãos, é um Deus todo poderoso, é um Deus criador do céu e da terra, é um Deus que fala e tudo se move. Jesus está dizendo isso. Se ele mostra, se ele revela, se ele ensina isso aos discípulos, ele está dizendo: é impossível ser o meu discípulo sem autoridade. Você tem cara de discípulo, você se veste como discípulo, você fala como um discípulo, mas você ainda não entendeu que tem a minha autoridade.
É por isso que muitas vezes alguém fala com você que está doente, você não tem coragem de impor as mãos e liberar uma palavra de cura. É por isso que muitas vezes você se esconde. É por isso que em muitos almoços de família você não tem coragem de tomar a palavra e dizer: eu quero dar uma palavra, tio, Deus tem um propósito na tua vida. Tia, Deus quer salvar você. Primo, Deus ama você. E alguém tem algum pedido de oração, e alguém diz sobre uma enfermidade, sobre algo do coração, e você muitas vezes esconde ao invés de exercer a autoridade que Deus te deu. Ele está dizendo: eu tenho autoridade e eu vos dou essa autoridade. Talvez no primeiro momento os discípulos assustam. Talvez um olha para o outro e diz: meu Deus, por que a gente não ficou ali pescando? O que a gente está fazendo aqui? Mas fazia parte do processo. O reconhecimento que Cristo tem todo o poder, e o reconhecimento ou a posse de que é impossível viver com Jesus e não exercer a autoridade. Eu vim aqui lembrar da autoridade que você tem no nome de Jesus. Não é no teu nome, não é em nome da Lagoinha, não é em nome do pastor Márcio, é em nome de Jesus. Não é as suas palavras, é o Espírito Santo usando a tua boca para falar. Não é força do seu braço, é sobrenatural de Deus. Não é simplesmente uma caminhada vazia, é uma caminhada regada de presença de Deus. É uma palavra cheia de unção e de autoridade vinda do céu. Porque o óleo fresco do Senhor desce sobre você todos os dias. Jesus está dizendo: eu ensino para que vocês exerçam. Mas o texto, logo depois da primeira coisa que Jesus deseja que um verdadeiro discípulo exerça, e que o ponto 1 é essa autoridade, o texto vai dizer assim, verso 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a se levantar, ou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou os que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus também traz um novo ensino para os discípulos. É como se Jesus dissesse: você não precisa só de autoridade. Tem muita gente que tem autoridade, mas lhe falta algo. O texto bíblico vai dizer que Jesus sai da sinagoga, tinha acabado de expulsar um demônio. Não sabemos quantas horas Jesus passou por ali. Eu posso dizer que a gente sai moído quando finaliza um culto. Talvez Jesus cansado. Jesus tinha acabado de ensinar. Jesus tinha acabado de lidar com uma manifestação demoníaca. Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos. E o texto bíblico vai dizer que Jesus, ele vai para a casa daquela mulher que estava enferma. Os discípulos estavam com ele, porque não basta você ter a autoridade de Jesus e a certeza que ele tem todo o poder. Jesus está ensinando nessa segunda história que todo discípulo dele, além de autoridade, tem que ter disposição e compaixão.
Você sairia da sua casa agora para visitar alguém só porque ela está com febre? Talvez você pagaria uma farmácia para entregar um remédio, o máximo que a gente ia fazer. Você mandaria um WhatsApp dizendo: se cuida, qualquer coisa me chama. Você colocaria uma mãozinha dizendo: estou orando, mas na verdade não ora nada. Porque eu tenho aprendido que todo mundo que fala que está orando não ora nada. Já há muito tempo, todas as vezes que eu falo estarei orando, eu paro tudo. Se eu não parar tudo e não puder parar tudo, eu não mando, estou orando. Mas o máximo que a gente ia fazer, não, Jesus, ele sai da sinagoga. Ele fala para os discípulos, eu estou interpretando o texto bíblico, é como se ele dissesse: vocês estão cansados? Mas se você quer me servir, tem momentos que não é sobre o seu cansaço, é sobre o meu propósito. Eu preciso que vocês me acompanhem à casa de uma mulher que está com febre. Os discípulos, talvez sem graça, diz: ué, Jesus, se dependesse da gente, a gente acha que é o horário do lanche, mas se você está falando que é agora, é agora. O texto bíblico vai dizer que Jesus vai na casa daquela mulher, os discípulos olhando, Jesus chega perto dela, estende a mão, levanta aquela mulher. Estender a mão significa: eu tenho piedade de você, eu tenho compaixão de você, eu estou aqui por sua causa. Jesus estender as mãos é como se ele dissesse: olha, a sua dor é a minha dor, a sua febre, a sua enfermidade é a minha enfermidade. Levanta desse lugar. Jesus está dizendo: você quer ser discípulo? Esteja disponível e disposto, e aumente o seu nível de compaixão pelo seu próximo. Discípulo de WhatsApp, o mundo está cheio. Discípulo de púlpito, o mundo está cheio. Jesus está à procura daqueles que andam o que for preciso, que sente a dor do outro, que tem empatia em relação ao outro e diz: olha, pode ser uma febre, mas eu estou com você, eu quero estender as mãos, eu quero impor as mãos em você, eu quero orar por você, porque são características de alguém que vive com Jesus, e não apenas alguém que o tem, mas alguém que vive, alguém que sente o momento. Você pode acordar amanhã cheio de planos, a minha agenda mesmo tem tudo que eu vou fazer amanhã, mas Jesus pode mudar tudo. Você tem plano, você chega lá na academia amanhã cedo, no CrossFit, que Deus o tenha, aleluia. E você está cheio de planos, aí você está lá puxando o peso, quando você olha para o lado, a irmã ficou endemoniada. Você fala: lá se foi o treino. Impõe as mãos. Você está indo para o trabalho, quando você vai perceber, teve uma situação. Jesus está dizendo: são características que todo discípulo precisa, porque um dia, sem esperar, você pode precisar, mas só aqueles que vivem com Jesus, que passam o dia com Ele. Os discípulos estavam com Jesus, a agenda não estava marcada. Jesus, no momento que chamou eles na beira do mar, Jesus não disse: olha, deixa eu mostrar a agenda do dia para vocês. A gente vai ali numa sinagoga, e nessa sinagoga eu já quero avisar que eu não vou ensinar como os mestres da lei.
eu vou ensinar com sabedoria. Olha, e no minuto tal, um espírito imundo vai manifestar em um homem lá no fundo. Nós vamos ficar ali por volta de 2 horas, e quando a gente sair dali, eu já quero avisar que já está na agenda, que nós vamos visitar uma irmã que está com febre. Jesus não deu para eles a agenda, porque se a gente tivesse agenda, irmãos, a gente ia preparar para aquele momento, mas não para a vida. Quantos aqui já estudou para a prova 48 do segundo tempo? Passou o ano sem estudar, na prova, ficou lá a madrugada, não aprendeu nada. Jesus está dizendo: eu não estou em procura de discípulos que vivem com agenda, mas de discípulos que caminhem comigo todos os dias, independente do que pode passar no seu dia, independente com quem ele encontre, independente com quem ele converse, ele será usado por Deus, pois ele tem autoridade dada por mim, ele tem disposição, ele tem compaixão do perdido, do necessitado. É característica de discípulo, é característica de quem quer viver com Jesus do lado. Eles estavam do lado. É para andar 6 quilômetros, Jesus, a gente vai. A enfermidade dela não é grave, a gente está com você. Na hora que eles pensam que tinha acabado, agora a gente vai comer. Agora Jesus, o nosso líder, vai pedir a pizza, vai comprar a coca, porque está na hora de descanso. O texto bíblico vai dizer que ao anoitecer, eles saindo daquela casa, quando eles chegam no passeio, eles se deparam com inúmeras necessidades de enfermos e de endemoniados. Talvez um discípulo olhou para o outro e falou assim: ou a gente tem disposição, ou não dá para ser discípulo. Ou a gente tem compaixão, ou a gente pode esquecer esse negócio de tê-lo como mestre. Mas eles chegaram à conclusão que existem alguns momentos da vida que o nosso tempo é provado, mas ainda assim é o melhor lugar para se estar. É com Jesus. E o texto vai dizer que Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que esses falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus estava ensinando sobre autoridade. Jesus estava ensinando sobre disposição e disponibilidade. Jesus estava ensinando sobre compaixão. E então eles foram para casa. De madrugada, o verso 35 diz: quando ainda estava escuro, Jesus levanta de fininho, não acorda ninguém, e vai para o monte, para o deserto, fazer o quê? Orar. Jesus está dizendo, talvez a pergunta é: como ter autoridade, Jesus? Jesus está dizendo, como ter essa disposição que você tem, Jesus? Como ter essa disponibilidade que você tem, Jesus? Como ter essa compaixão que você tem? Jesus está dizendo, oração é o segredo de todo aquele que deseja ser um discípulo como Jesus. Todo aquele que deseja ser uma cópia de Jesus. O texto vai dizer que Simão e seus companheiros foi procurar, olhou para um lado, não tinha Jesus, e ao encontraram disseram: todos estão te procurando.
Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus está dizendo: não existe missão sem oração. Hoje, talvez vocês não sabiam que aqueles momentos que você acha que é de descanso é para ser gasto em oração. Mas talvez Jesus disse: mas amanhã, que não seja somente eu no monte orando, que não seja somente eu no secreto, mas que todo aquele que se diz discípulo possa estar regado de vigilância, de oração, de relacionamento com Deus, de jejum. Está explicado a autoridade que Jesus teve sobre os demônios. Está explicado a autoridade que Jesus teve diante das doenças. Está explicado a compaixão que Jesus sentiu diante de uma mulher com febre. Está explicado porque Jesus estendeu as mãos a ela e aos que estavam na porta da casa dela. Porque ele tinha tempo com o Pai. E o Pai dizia para ele o que ele disse aos discípulos: você está em missão, você tem propósito, você não está aí para pensar em você, você está aí para fazer a minha vontade. Irmãos, é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente tomar posse dessa autoridade. É tempo da gente ser mais disponível à obra do Senhor. É tempo da gente arregaçar a manga e ter mais disposição. É tempo da gente ter mais compaixão e piedade do próximo. E é tempo mais do que nunca da gente ter tempo com o Senhor no secreto, como Jesus teve. É tão bom sair desse culto, não é? Mas não substitui o seu tempo com o Senhor no secreto. Feliz é aquele que ao sair de um culto como esse, chega em casa, come alguma coisa, talvez tome um banho e vai para o seu lugar, ter mais um tempinho com Jesus. Porque você sabe que a sua segunda-feira, você precisa sair com a arma da autoridade nas mãos. Você precisa sair com disposição, porque senão o mundo te engole. Você precisa ter compaixão, porque senão você vai parecer tudo menos cristão. Jesus nos faz alguns convites nessa noite. O primeiro deles não é apenas dizer que você o tem, mas o convite que Jesus nos faz é: vem para o meu dia, ou deixe com que eu participe do seu. Jesus está dizendo: viva comigo e não apenas me tenha. E o segundo convite que Jesus faz é: eu estou com saudade de você no secreto. Eu só te vejo com o público, eu só te vejo na multidão, eu só te vejo com a aglomeração. Jesus está dizendo: eu preciso de um horário com você. Você está disposto, disponível? Porque se até Jesus foi para o deserto sozinho orar, quem somos nós em querer viver a missão de Deus sem tempo com o Senhor? E que assim seja.